Hoje eu já estive aqui e também, assim como fez o deputado Marcelo e outros deputados, me solidarizo com todas as pessoas que foram desalojadas ou desabrigadas com as chuvas que caíram em parte do estado desde a semana passada até e que continuam, né, segundo a previsão do tempo. As chuvas mais fortes devem agora se espalhar pelo norte do estado, com previsão de chuvas muito fortes na região de São Mateus, Nova Venécia e em outras regiões. É claro que precisamos muito das chuvas, porque parte do estado estava já sofrendo muito com as secas, mas as pessoas devem estar atentas com os números da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, e atentas para qualquer irregularidade que venha a ocorrer em função dessas chuvas que estão previstas ainda para este resto de tempo. Nós já anteriormente viemos aqui e já falamos sobre a questão, né, de que as consequências tanto de secas quanto de chuvas, elas têm a mesma origem. Grande parte disso deve-se a obras humanas, com certeza. É claro que muitas coisas que contribuíram para ocasionar secas mais significativas ou as consequências das chuvas, hoje são difíceis de serem consertadas, mas elas podem sim ser amenizadas. Com políticas sérias de médio e longo prazo, elas podem sim ser amenizadas. Eu sempre dizia, na época que eu ainda estava na sala de aula, nos 30 anos que eu fiquei na sala de aula, a maior parte do tempo como professor de geografia, que existem coisas que se os políticos se empenham nisso, isso não dá voto. Por isso, ao longo da história do Brasil, eu acho que muita coisa foi negligenciada, porque sempre se pensou no resultado eleitoral das ações. Então, questões ambientais, sobretudo, como questões educacionais, elas muitas vezes, elas não dão voto. Por exemplo, se a gente pensar assim, da década de 70 para cá, pegando o caso da questão educacional, dos anos 70 para cá, qual foi a maior evolução que nós tivemos em termos de políticas educacionais? Foi a expansão das redes públicas de ensino. Então é verdade que a partir dos anos 60 se expandiu o país afora as escolas públicas, municipais, estaduais, federais, tanto que hoje, de ensino fundamental, nós temos quase que a universalização do ensino fundamental, ou seja, a maioria absoluta daqueles que estão em idade escolar para o ensino fundamental realmente estão na escola. Mas isso não veio acompanhado de qualidade educacional, quer dizer, nós colocamos muita gente nas escolas, mas isso não foi acompanhado com uma escola de qualidade. Porque a qualidade da educação, ela não pode ser inaugurada. Então, por exemplo, para um prefeito, um governador, um presidente, um secretário, às vezes é mais vantajoso construir uma nova escola do que uma política que resulte em melhorar a qualidade da educação. Porque a construção em si, o físico, o prédio, ele é visível. Pode se inaugurar, pode tirar foto, pode fazer filmagem e passar a ideia de que as pessoas estão muito preocupadas com a educação. Mas a qualidade da educação que vai ser oferecida ali fica em segundo plano. E assim nós continuamos, entra governo, sai governo, isso em todos os estados, no país quase como um todo, é assim. Por quê? Porque o resultado de uma qualidade melhor de educação vai ser visível com 10, 15, 20 anos. Não é visível já na próxima eleição. Não há como inaugurar qualidade de educação. Na saúde também é mais ou menos isso. E quando nós passamos para a questão ambiental, tanto pior. Porque essas questões, muitas vezes, elas passam despercebidas pela população. Por exemplo, um grave problema para a sociedade é a destinação do lixo. Quantos municípios ou quantos estados brasileiros têm políticas efetivas de destinação do lixo? Com reciclagem, com incineração daquilo que tem que ser incinerado, enfim.
pouquíssimos, grande parte do lixo brasileiro ainda hoje vai para aterros. E quantos por cento da população se preocupa efetivamente com isso? Porque para a maioria da população o que interessa é que todo dia passe um caminhão e leve o seu lixo embora. Para onde esse lixo está sendo levado, se ele está sendo jogado próximo a rio, se ele está contaminando nascente, a maioria das pessoas não está se importando com isso. Assim, quando a gente fala da questão hídrica, dos rios, e eu já tenho falado disso tantas vezes, né? E falava muito disso na sala de aula, quantas vezes discutíamos isso com os alunos, que você não tem como inaugurar a recuperação de um rio. Hoje, por exemplo, a Grande Vitória, ela é abastecida basicamente por duas bacias. A bacia do Jucu, que é a maior bacia, né, de abastecimento da Grande Vitória, e em menor escala a bacia do Santa Maria da Vitória. Então, se a gente pensar, esses dois rios precisam urgentemente serem recuperados, esses dois rios precisam de um tratamento diferenciado para que se mantenha a água da Grande Vitória. Lá na década de 80 já se falava, muitos especialistas diziam, que se o Rio Santa Maria e a Bacia do Jucu não fossem recuperados e preservadas, cedo ou tarde a Grande Vitória não teria água. E isso é verdadeiro. E essa ameaça, ela continua existindo, porque nenhum processo, nenhuma política de recuperação de nenhuma dessas duas bacias foi efetivado. Então, se a gente começasse hoje um projeto sério de recuperação dessas duas bacias, quando é que nós iríamos ver as consequências disso? Assim, o aumento do volume de água, a despoluição desses rios, só daqui a 10, 15, 20 anos, que é um processo de médio e longo prazo. Então, quem está nos governos hoje, seja do Estado, ou em nível federal, ou nos municípios, não seria beneficiado por isso. Então, não dá para você inaugurar recuperação de rio, não dá para se inaugurar aquilo que melhora a qualidade efetiva do meio ambiente, da educação e até muitas vezes da saúde. Por isso essas coisas são negligenciadas. E tantas vezes nós falamos, né? Nós precisaríamos de projetos efetivos, de políticas de médio e longo prazo que fossem continuadas. Eu sempre dizia, e sempre uso isso como exemplo, como analogia, que governos deveriam ser como uma eterna corrida de 4 por 100. Você quando vê uma corrida, por exemplo, de atletismo, então cada um dos atletas tem que fazer o melhor possível dentro do percurso e entregar o bastão para o outro. E dali em diante, sem olhar para trás, o próximo vai até chegar ao final. Por quê? Porque nada daquilo que nós precisamos resolver vai ser resolvido por um governo só, seja federal, estadual ou municipal. Então, cada governo que entra deveria continuar, por isso as políticas de médio e longo prazo, elas seriam fundamentais. E o compromisso político de continuar as políticas, independente se é de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, não interessa, até que nós conseguíssemos amenizar e melhorar e resolver grande parte dos nossos problemas. Muitas vezes nós até temos algumas boas ideias, algumas boas políticas que começam, mas aí o próximo governo não quer dar continuidade para não dizer assim, olha, quem começou isso foi o meu opositor. Não interessa quem começou, porque não se faz nada em função desse ou daquele governo. Se faz em função da sociedade, se faz em função de um futuro e que interessa a todo mundo. Então, assim, enquanto nós não tivermos projetos efetivos e compromisso político, seja na questão ambiental, seja na questão educacional, seja na questão da saúde pública, da segurança, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E enquanto a gente não pensar de forma holística também, porque é claro que todas essas coisas estão relacionadas. Muito claramente, se eu tivesse uma política educacional com uma qualidade muito melhor, nós seríamos pessoas muito mais conscientes, que saberiam cuidar muito melhor do meio ambiente. E tudo isso resultaria, obviamente, numa qualidade de vida melhor para todo mundo. Se tivéssemos um sistema educacional cuja qualidade fosse infinitamente maior e inclusiva, com a maior parte, né, dos jovens participando desse processo, é óbvio que os nossos problemas na área da saúde seriam muito menor. Da segurança, então, nem se fala o quanto isso poderia ser amenizado.
Então, é mais do que nunca nós precisamos pensar políticas públicas com seriedade, e não interessa se você vai se beneficiar eleitoralmente ou não dessa política. O que interessa é se a população vai se beneficiar. Não interessa se isso vai te dar voto daqui a 4 anos. Isso é secundário, terciário, eu nem deveria se considerar essa hipótese. O que interessa é se isso daqui a 4 anos, daqui a 5, 10, 15, trará benefícios de fato para toda a sociedade. Então, assim, ou a gente passa a pensar de uma forma mais séria o país, com todas as pessoas, com uma responsabilidade muito maior, e enxergando que só políticas de médio e longo prazo podem efetivamente dar cabo ou amenizar de forma significativa os nossos problemas, ou de tempos em tempos estaremos fazendo os mesmos discursos. Eu estava vendo esses dias, se você olha, né, a cada ano, quando vem as chuvas, por exemplo, aqui na Grande Vitória, que inunda Vila Velha, que inunda Vitória, que inunda Serra, que inunda Cariacica e outros municípios, quase sempre as autoridades vão fazer o mesmo discurso. Ah, ninguém podia imaginar, porque choveu em 72 horas, choveu 100 milímetros. Como ninguém podia imaginar se isso se repete, entra ano, sai ano? Como não podia se imaginar se nós já temos um clima tropical onde isso é possível e com a ocupação urbana irregular isso só piora? É claro que todo mundo sabe. Então, assim, não dá mais para engolir esses discursos que ninguém podia imaginar, que ninguém podia esperar e tal, porque isso vem sendo alertado, isso vem sendo estudado de muito tempo. Então, basta se dar um pouco mais de ouvido para aqueles que estudam efetivamente os problemas climáticos e os problemas de ocupação urbana irregular. Bom, essas são minhas reflexões para essa tarde de hoje. Muito obrigado, presidente.